Por que aquele barco que deveria escoltar e proteger um grande navio da Marinha do Brasil na Segunda Guerra Mundial não fez nada disso e causou a morte de 150 marinheiros? É essa incompreensível história que você vai ouvir agora. Em 2011, quando foi ajudar um amigo pescador, cuja rede do barco tinha enganchado em algo no fundo do mar, a cerca de 25 milhas do Cabo São Tomé, perto da divisa entre o litoral do Rio de Janeiro e o Espírito Santo, o também pescador Everaldo Meringuete mergulhou para soltar a rede e teve uma surpresa. Lá embaixo, onde a rede tinha enganchado, havia um navio inteiro. E parecia ser um navio de guerra, porque a rede havia enganchado justamente em uma das metralhadoras que havia no convés do barco. Foi uma surpresa e tanto. Naquele dia, o mistério que cercava o desaparecimento do navio militar Vital de Oliveira, o único navio da Marinha do Brasil que foi afundado durante a Segunda Guerra Mundial, quase 70 anos antes, por um submarino alemão, parecia finalmente ter chegado ao fim. Mas não foi bem assim. Foram precisos mais 14 anos até que a Marinha do Brasil reconhecesse e identificasse aquele navio como sendo o Vital de Oliveira, um navio de apoio que desapareceu na noite de 19 de julho de 1944, causando a morte de 150 marinheiros, todos brasileiros. Foi a maior perda de vidas humanas que a Marinha do Brasil teve na Segunda Guerra Mundial, e ela aconteceu aqui mesmo, no Mar do Brasil. Como o Vital de Oliveira era um navio auxiliar, era muito comum que ele transportasse alguma carga, daí aquelas muitas pranchas de madeira que foram colocadas no convés e que horas depois seriam a salvação para muitos dos sobreviventes do naufrágio daquele navio. Como também era praxe em tempos de guerra, o Vital de Oliveira partiu escoltado por outro barco, o navio caça-submarino Javari, também da Marinha Brasileira, mas isso seria totalmente inútil poucas horas depois. Quando anoiteceu naquele 19 de julho, os dois navios, até então juntos, se aproximaram da divisa do Rio de Janeiro e horas depois chegaram ao Cabo São Tomé, uma região de navegação nem sempre muito fácil, porque costuma ter mar sempre agitado. E foi ali que tudo aconteceu. Faltavam 5 minutos para meia-noite quando o Vital de Oliveira simplesmente voou pelos ares. Ele foi atingido por 2 torpedos, um após o outro, disparados pelo submarino alemão U-861, que apareceu do nada bem perto do navio. Ele disparou os 2 torpedos e eles explodiram no costado de Boreste, do lado direito do casco do Vital de Oliveira, bem perto da popa, e fizeram o navio se contorcer inteiro. O navio começou a afundar na mesma hora. Foi tão rápido que não deu tempo nem para quem estava na casa de máquinas, se é que alguém conseguiu sobreviver à explosão causada por aqueles torpedos, subir para tentar escapar da enxurrada de água que entrava no casco. Também na mesma hora, todas as luzes do navio se apagaram e ele ficou completamente às escuras. Enquanto isso, ele inclinava violentamente para trás por causa do peso da água que já entrava no casco. Em 5 minutos, o Vital de Oliveira afundou inteiro e desapareceu da superfície. Quem não morreu na explosão dos 2 torpedos ou não foi arrastado para o fundo pelo próprio navio quando ele mergulhou no mar, só escapou vivo graças àquelas pranchas de madeira que o Vital de Oliveira transportava como carga. Quando o navio afundou, elas saíram flutuando e serviram de apoio para os náufragos. Mas essa foi a única ajuda imediata que os marinheiros tiveram, porque o barco de escolta, o Javari, lembra, que deveria ter garantido a segurança do Vital de Oliveira, nem estava mais lá quando tudo isso aconteceu, e por um motivo que jamais foi devidamente explicado. Na hora da explosão, o Javari, que até então vinha navegando um pouco à frente do Vital, seguiu em frente como se nada tivesse acontecido com o navio que ele deveria proteger. Só quando o Javari chegou ao Rio de Janeiro, na manhã seguinte, é que foi mandado de volta em busca de algum sinal do navio que ele tinha que ter garantido a segurança. Mas àquelas alturas,
Tudo que os tripulantes do Javari encontraram no mar foram alguns marinheiros ainda boiando à espera de um resgate que até então vinha sendo feito de forma bem precária por um barco pesqueiro. Aliás, o mesmo barco que, ironicamente, levou uma bronca do comandante do Vital de Oliveira no porto de Vitória porque tinha atracado na vaga do navio. Quando todos os sobreviventes do naufrágio do Vital de Oliveira foram recolhidos no mar e contados, a contabilidade do ataque do submarino U-861 ao navio brasileiro somava 150 mortos, mais da metade da quantidade de marinheiros que originalmente havia a bordo do navio brasileiro. Apenas 100 marinheiros sobreviveram. Mesmo assim, o inexplicável comportamento do barco de apoio Javari, que não protegeu o navio que ele deveria ter protegido contra o submarino, nem socorreu rapidamente as vítimas do Vital de Oliveira, jamais teve uma explicação convincente. E aquele caso ficou ainda mais inexplicável quando, logo depois disso, todo o comando e oficiais do Javari foi transferido para outras áreas da Marinha e o caso caiu num cômodo esquecimento. Nunca ninguém foi punido pela omissão do navio de apoio no ataque ao navio que ele deveria proteger. Por que isso aconteceu? Por que o Vital de Oliveira foi abandonado pelo outro barco? E por que o Javari seguia em frente mesmo após ter testemunhado, como supostamente testemunhou, a explosão do outro navio? E por que ninguém foi punido? Essas perguntas jamais tiveram uma resposta. O Vital de Oliveira foi o segundo navio da Marinha Brasileira que teve esse nome, uma homenagem ao patrono da hidrografia no Brasil, o capitão Manuel Antônio Vital de Oliveira, que morreu na Guerra do Paraguai em 1867. E o primeiro Vital de Oliveira também entrou para a história da Marinha do Brasil, mas por outro motivo. Ele foi o primeiro navio com bandeira do Brasil a dar uma volta ao mundo navegando. Foi em 1879. Naquela época, a Marinha do Brasil queria treinar melhor os seus marinheiros e, ao mesmo tempo, demonstrar força e liderança entre as marinhas dos demais países da América do Sul. Queria mostrar poderio. Dar uma volta ao mundo navegando, algo que nenhum barco de outra marinha do continente havia feito até então, era uma maneira de demonstrar a força da Marinha brasileira. E para isso foi escolhido um bom barco, o Vital de Oliveira, que ainda usava um sistema híbrido de navegação a vela e a motor. Ele tinha as duas coisas, vela e motor a vapor, como ainda era comum no final do século XIX, quando os navegantes ainda não tinham total confiança na navegação exclusivamente a motor. Naquela época, o raciocínio reinante é que uma coisa compensaria a outra. Se o motor falhasse, a navegação seguia em frente à vela, e quando acabava o vento, o motor era acionado. No Brasil, um dos primeiros barcos a ter esse sistema híbrido foi o Vital de Oliveira, que por isso foi escolhido para aquela viagem até então inédita para um barco brasileiro. O Vital de Oliveira era uma corveta que ainda usava casco de madeira, mas já estava equipado com caldeiras, o que não deixava de ser uma revolução na época. Para aquela viagem, o comando do barco foi entregue ao capitão de fragata Júlio de Noronha, e ele selecionou uma tripulação de quase 100 marinheiros, todos brasileiros. A previsão é que aquela viagem de volta ao mundo duraria cerca de 1 ano, mas acabou levando bem mais do que isso, porque aconteceram alguns imprevistos durante a viagem. Um deles foi a morte de 6 marinheiros durante a travessia do Pacífico. Eles foram vítimas de beriberi, uma doença causada pela falta de vitamina B no organismo. E o problema foi causado porque a Vital de Oliveira navegou a maior parte do tempo no Pacífico debaixo de um nevoeiro tremendo, e isso deixou os alimentos úmidos e podres. E outra tragédia foi que 3 outros marinheiros morreram num tipo de acidente bastante comum naqueles tempos, a queda de homens no mar. A primeira morte aconteceu na chegada do barco à França, quando o marinheiro caiu do mastro e desapareceu no mar. Aliás, aquela escala na França teve um objetivo também diplomático. É que ali embarcou uma missão de diplomatas brasileiros que seguiu até a China para tentar convencer os chineses a imigrarem para o Brasil para substituir os escravos que já tinham sido libertados na lavoura brasileira. Mas não deu em nada. Logo depois veio o pior trecho da viagem, a travessia do Pacífico.
Quando a Vital de Oliveira chegou em São Francisco, do outro lado do oceano, outros 16 marinheiros tiveram que ser hospitalizados por causa das infecções contraídas na viagem e por lá eles ficaram. Até que 15 meses depois de partir do Brasil, a Vital de Oliveira finalmente retornou ao Rio de Janeiro, mas com menos 25 homens na tripulação. Mas pelo menos conseguiu o objetivo de fazer um barco brasileiro dar a volta ao mundo navegando. Desde então, nunca mais a Marinha do Brasil deixou de ter um barco chamado Vital de Oliveira. E o curioso nessa história é que foi também outro navio, também chamado Vital de Oliveira, que encontrou o Vital de Oliveira que afundou na Segunda Guerra Mundial. Esse novo Vital de Oliveira, que existe até hoje, foi o barco que participou da expedição que confirmou que aquele navio que os pescadores tinham encontrado no fundo do mar do Cabo São Tomé era de fato o segundo Vital de Oliveira. Ou seja, um Vital de Oliveira achou o outro do mesmo nome, o que não deixa de ser curioso. O problema foi que isso só aconteceu muito tempo depois daqueles pescadores já terem encontrado no fundo do mar do Cabo São Tomé os restos do único navio da Marinha do Brasil que foi afundado na Segunda Guerra Mundial. Só aconteceu recentemente, em 2025. Mas não esclareceu o principal ponto dessa história. Por que o barco de apoio, que deveria garantir a segurança da Vital de Oliveira, não fez o que deveria ter feito? Eu sou Jorge de Souza e você ouviu uma das histórias que fazem parte dos livros Histórias do Mar, que podem ser comprados em www.historiasdomar.com. Gostou? Então clique aqui, deixe seu like e se inscreva para receber gratuitamente outras histórias.